Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui estudando já por um tempinho o Evangelho de João. Você que nos acompanha aqui no nosso canal do Estudo Central já conhece como funciona. Todas as vezes a gente vem aqui e pede para você compartilhar o nosso vídeo. Se você está chegando agora, é muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o nosso canal e também de compartilhar com seus amigos. Ative as notificações para você receber sempre que um vídeo novo for lançado. E é muito bom tê-los aqui conosco. Hoje, antes de iniciarmos o nosso tema mais especificamente, eu gostaria de mandar um abraço para aquelas pessoas que sempre estão conosco, que fazem os seus comentários no nosso canal, que mandam para a gente falando de onde estão nos assistindo, tá? E hoje nós temos aqui a Jaelice Monteiro, que nos acompanha de Florianópolis, Santa Catarina, seja muito bem-vinda. O Oswaldo Ramos, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Judásio Alves, de Matões, no Maranhão. E o Josafá Martins, de Vila Velha, no Espírito Santo. E a Marcelina Sapingala, que nos acompanha lá de Angola. Então, Brasil inteiro e Angola também nos acompanhando aí em relação ao estudo central, o estudo da lição da Escola Sabatina. Vocês são sempre muito bem-vindos. Estamos estudando, então, como já comentei, o livro de João. Se você não tem o manual que nós utilizamos aqui, a lição da Escola Sabatina, você pode adquirir através do site da Casa Publicadora Brasileira, tanto o material físico, quanto acompanhar também o material virtual. E hoje nós estamos na 8ª semana, estamos estudando, vamos comentar aqui a respeito da lição Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. E para nos acompanhar, para trazer mais informações, detalhes a respeito deste assunto, eu tenho aqui conosco dois convidados. O professor Amarildo Martins, seja muito bem-vindo. Ele é o líder de Liberdade Religiosa e Educação aqui da Associação Paulista Sudoeste. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer e honra é minha de estar aqui compartilhando com vocês momentos tão agradáveis. E também o pastor Osmar Borges, nosso companheiro já aqui de Estudo Central. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O pastor é o pastor oficial aqui da Igreja Central de Sorocaba. Olá, Dani. É sempre um prazer estar aqui com você nesse Estudo Central. Pastor Amarildo, professor Amarildo, obrigado porque você veio estar conosco aqui. Eu sei que a agenda é grande. Que coisa boa ter você aqui. E você que está conosco aí, muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por seus comentários. Não deixe de compartilhar esse link com outras pessoas, expandindo assim a palavra de Deus. Amém. Professora Amarildo, o senhor pode começar, por favor, fazendo oração? Senhor Deus, mais uma vez nos reunimos aqui para discutirmos esse tema tão importante do livro de João, sobre a revelação de Jesus, e que seja mais momentos aqui importantes de mais revelações de Jesus, para que possamos caminhar na graça e no conhecimento do Mestre Jesus. É nesse nome que nós oramos. Amém. Amém. Bom, nós já estamos então na 8ª semana falando a respeito do Evangelho, estudando o Evangelho de João. E estudamos nas semanas anteriores sobre os milagres, sobre os sinais que Jesus fez para revelar como Messias, que ele era o Messias, ainda assim trazendo muitos questionamentos para os líderes religiosos. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho a respeito desses sinais que foram ditos já, né, no Antigo Testamento e que João mostra como eles se cumpriram no Novo Testamento, né, no Evangelho, quando Jesus esteve aqui conosco. Então, nessa lição, nós vamos estudar mais especificamente as profecias que estavam no Antigo Testamento, que revelavam que realmente Jesus era o Messias, aqueles que tanto esperávamos. E João já começa falando sobre isso logo no início, no primeiro capítulo, né? A gente vê aqui quando ele fala do verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E depois, em vários capítulos, ele vai citando algumas situações que foram preditas lá no Antigo Testamento e que se tornaram evidências no momento que Jesus esteve aqui conosco. Como que a gente pode contextualizar isso inicialmente para que depois a gente possa ver quais são algumas dessas profecias que foram cumpridas? Primeiro, a gente precisa relembrar como é a estrutura dos 4 evangelhos, né? Que a gente já está estudando, já estudamos Marcos, né? Que foi o nosso anterior estudo,
Lembrando que Marcos é o primeiro evangelho, a Bíblia não está em ordem cronológica, depois você tem Mateus, depois você tem um apanhado geral que Lucas vai fazer, ele diz no capítulo 1 que ele faz uma pesquisa, e o último evangelho a ser escrito é o que nós estamos estudando agora, é o de João. Então João tem um pano de fundo dos 3 evangelhos, de tudo que tinha sido escrito, e João percebe que precisa enfatizar Jesus como o Messias. Por isso que ele já começa, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O próprio Jesus já dá pistas disso quando ele é batizado, que João Batista não o quer batizar. Ele disse, não, eu preciso batizar não para perdão de meus pecados, porque eu não sou igual a vocês, mas é para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus, Deus é maravilhoso, sua misericórdia para com o judeu naquela época e para conosco, não deixando nenhum ruído de comunicação. Eu vou deixar clara a ideia para vocês de que a Bíblia apontou tudo o que aconteceria comigo e eu vou cumprir tudo certinho para que vocês não tenham dúvida. Esse é o nosso estudo de hoje. Ele vai trabalhar nessa ideia de que a Bíblia predisse direitinho como seria a vida, o ministério daquele que viria. E Jesus fez questão de cumprir todas essas coisas. Nós entendemos aqui que sempre na Bíblia ela tem uma ideia de uma revelação que vai se ampliando, que vai se aprofundando. E essa é a ideia do livro de João. Ele vai o tempo todo dizendo que Jesus é o Messias e ele busca várias formas didáticas, apresentações, tudo aquilo que aconteceu com Jesus e no entorno e o impacto de Jesus sobre as pessoas, né? Mas aqui é interessante que no início mostra que o que Jesus diz é que o maior testemunho vem daquilo que ele é e daquilo que ele faz. E aí ele diz, outro testemunho que é mais importante do que tudo, não é o de João, não é das pessoas, é o testemunho do Pai que diz que eu sou. Porque as pessoas mudam, mas o Pai não muda. Então, nessa perenidade do Pai, ele diz assim, eu sou aquilo que estou dizendo que sou, porque o Pai me enviou para fazer isso. E mesmo com esse testemunho, as pessoas naquela época convivendo com Jesus não acreditavam, não o receberam, né? Como fala aqui, não o conheceram. E nós hoje podemos aprender com esses erros também. A gente tem as histórias passadas, a gente tem tudo o que aconteceu, esses sinais que nós vamos estudar, e muitas vezes a gente também acaba questionando, duvidando, né? Então nós vamos ver aqui, a partir do estudo de domingo, alguns sinais, né, que mostravam que Jesus realmente era o Messias e que ele havia sido enviado pelo Pai. Aqui o texto que nos dá base para esse dia está lá em João 5, que inclusive fala desses sinais e relata que o Pai continuava agindo, trabalhando até agora. O que a gente pode aprender com essa primeira história que é citada aqui, pastor? Eu copiei algumas coisas. Eu copiei do capítulo 5, verso 20, o Pai ama o Filho. Isso aqui é interessante porque há uma unidade. Esse Jesus, como o professor Amarildo já apresentou, Jesus se valia disso. Eu fui enviado pelo Pai, Ele é a minha testemunha fiel, verdadeira e eterna. Ele me ama, eu tenho um relacionamento com Ele. E Ele me mostra tudo o que eu faço. Então, Jesus estava querendo dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui, esses milagres, porque o milagre, a gente não deve enaltecer, exaltar o milagre pelo milagre em si. Porque senão até Satanás faz milagre. Não tem fim em si mesmo, né? Mas Jesus estava dizendo, olha, eu estou cumprindo aquilo que Deus, os milagres que Deus havia dito para vocês no Antigo Testamento, de que o Messias faria. Então Jesus veio cumprir uma agenda do Pai. Correto. Então Jesus tinha uma agenda do Pai. E isso é importante para mim e para você quando acordarmos dele, também. Né? A gente precisa ter uma agenda do Pai. Assim como o Espírito Santo trabalhou, a Bíblia diz que trabalhou na cabeça dos profetas o que deveria ser escrito. Então, há uma agenda a ser seguida. Então, a lição é introduzida nesse aspecto. Os sinais, eles vão declarar que Jesus não estava fazendo uma obra aleatória, não era dele a obra. Por isso que ele dizia, veja as Escrituras, examinar as Escrituras, a gente vai ver aqui. Por quê? Porque eu estou cumprindo essa agenda. A agenda é do Pai, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Né? Ele disse, mais importante do que eu comer e beber para mim é a vontade do meu Pai. O comer e beber para mim é a vontade do meu Pai. Então,
esses milagres, eles tinham um roteiro. Era um roteiro que Jesus estava seguindo. Tudo tinha uma intencionalidade. Nada acontecia no acaso das coisas. Eu coloquei aqui, nesse título, Sinais, Obras e Maravilhas. Uma coisa interessante, e também, seguindo a linha do pastor Osmar, é que nós vamos juntando o pacote, não é? Uhum. Você entenda a obra em sua amplitude, essa é a ideia. Não é aquele sinal, não é aquele, você vai juntando tudo, olhe por vários ângulos de tudo que Jesus fez, de todos os testemunhos do Pai, do Espírito Santo, de João e tudo, porque o todo sempre é maior que a parte. Então, Exatamente. Você precisa juntar o pacote, é isso, porque você juntando o pacote das ações de Jesus, das ações do Pai e de todos os testemunhos agregados, você chega naquilo que se deve chegar, no Salvador do mundo. E João Batista preso? João Batista está preso, aquele que testemunhou, que falei recentemente aqui, o batismo, agora ele está preso, e ele tem dúvida. É ele mesmo ou tenho que esperar por outro? O que Jesus revela? Jesus diz, olha, vem aqui, veja se as profecias que Isaías apontou sobre mim se cumpriram. O cego vê, o coxo anda, está sendo pregado o ano aceitável ao Senhor. Vá lá e diga isso para ele. Porque, veja, Jesus não mostrou nada de novo. Jesus disse assim, olha, ele precisa confiar, João precisa confiar na Bíblia. A Bíblia diz que eu faria isso, eu fiz, diga para ele que eu fiz. E ainda E a assim lição aqui também, ela mostra uma coisa, que é, você vai no todo para chegar numa pessoa. E depois, quando você chega na pessoa, você vê que ela é maior do que tudo o que ela fez. Aí você descobre, ela é muito maior do que tudo que fez. Ele é maior do que a sua própria obra, né? O autor é maior do que a obra feita. E Jesus colocava também na situação que, mesmo com todos esses sinais, esse testemunho, eles ainda não acreditavam, né? Mas não tinha como negar os sinais. A obra ali, as maravilhas que aconteciam, testemunhavam de tudo aquilo que Jesus dizia ser, e ser é o Messias, né? E seguindo aqui, as Escrituras confirmam isso. Diz, o título do próximo dia aqui, o papel autoritativo das Escrituras. Então, o Antigo Testamento, ele é a base que vai mostrando quem é Jesus, né? De onde ele veio, o que ele já fez e ainda o que ele faria, né, naquele tempo e o que ele faz hoje por cada um de nós. Como que esses textos ensinam essa autoridade que Jesus deu também às Escrituras? Jesus, no seu roteiro, em todos os encontros, ele não desperdiçava tempo, ele sempre citava o Antigo Testamento, que ele chamava de Moisés e os profetas, Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Então, em todos os encontros, aqui a lição vai trazer o encontro de Nicodemos, ele vai citar o Antigo Testamento. Né? Quando ele fala com os fariseus, ele vai citar o Antigo Testamento. O objetivo de Cristo era dizer, olha, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Tudo o que foi visto no passado se cumpre agora em mim. Então, a autoridade da Bíblia em não falhar, dizendo que eu viria. E eu cheguei da forma como Isaías 7,14 disse, por exemplo, eis que a virgem conceberá. Foi assim meu nascimento. Isaías 9,6, né, que é um verso maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Exatamente. Pai da eternidade, príncipe da paz. Pois é, então, essa autoridade, ele estava dando autoridade à Bíblia quando ele cumpria o que a Bíblia disse que ele deveria cumprir. Ele não saiu do roteiro para poder enaltecer a palavra de Deus. Isso é importante. E também, como filhos de Deus, esse é o nosso exemplo. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz para enaltecer a palavra de Deus. Porque a pior coisa que existe é aquela lei do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então é importante viver, o cristão tem que viver de acordo com as normas bíblicas para devolver à Bíblia esse poder, esse papel autoritativo. E aí, pastor, é exatamente o que estava acontecendo. Por que papel autoritativo das Escrituras? Porque fariseus, aqueles grandes homens que interpretavam a Bíblia, tinha tirado da Bíblia a autoridade e tinha colocado nas tradições, em outras coisas. A tradição ficou acima da Bíblia. A tradição não é ruim quando ela está abaixo da Bíblia. Certo? E isso daí precisava voltar. E em Cristo Jesus, a autoridade da palavra estava sendo restabelecida e ele também falava dessa autoridade. Porque a Bíblia levava para Jesus e Jesus levava para
a Bíblia, a palavra de Deus. A gente já comentou em alguns episódios passados que é importante mencionar que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento você tem um período de silêncio. Sem profetas, 450 anos sem profeta. É aí que aparecem os saduceus e os fariseus, que começam, eles se autodenominam os oráculos da fé, e com medo de voltar ao cativeiro, eles começam a enaltecer a lei de uma forma legalista, a lei pela lei. Não, Deus me castigou porque não era porque eu não tinha um relacionamento com Ele, é porque eu deixei de fazer coisas. Isso é visto em Mateus 19, quando ele encontra o jovem rico, por exemplo. Todas essas coisas tenham feito. Então, a religião do relacionamento dos patriarcas e profetas é perdida e entra a religião do comportamento. Eu preciso fazer coisas para agradar a Deus. Quando Jesus vem seguindo a sequência do Antigo Testamento, porque depois de Malaquias, João Batista vem e anuncia Jesus, e Jesus vem como profeta verdadeiro em Israel, como um Messias, eles não entendem mais nada, porque eles estão muito distantes. E a sequência já não tem mais lógica, porque eu me desvirtuei. Daí os embates todos que nós vamos encontrar dos fariseus com Jesus, porque eles não entendiam. Não era Jesus quem estava errado. Eles é que estavam distantes da verdade, da autoridade da palavra de Deus. E a gente corre o risco, né, hoje em dia, de deixar essa situação acontecer na nossa vida, quando a gente não estuda a Bíblia, né, e não se relaciona com Cristo. A gente às vezes acaba ouvindo, seguindo aquilo que a gente lê, outros materiais, outras coisas, e caindo nessas questões de tradições, deixando de lado o que a Bíblia diz, né? E Jesus, quando esteve aqui, então, mais uma vez reforçou da importância das Escrituras. Seguindo aqui, nós temos algumas profecias que são citadas, que foram comprovadas quando Jesus esteve aqui. Vocês podem citar algumas delas para colocar algumas histórias, talvez não dê para falar de todos, mas alguns textos exemplos, né, para quem está nos acompanhando também possa fazer essa comparação, estudar um pouco mais o Antigo Testamento e depois a comprovação com a vida de Jesus? O advento de João Batista já estava predito em Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, que alguém viria endireitar. E João Batista tinha essa consciência, o que está escrito em João 1,23. Quase 7 séculos exatamente. Antes, João 2,16, o zelo pela casa de Deus já estava em Salmos 69. João 7,38 já estava em Jeremias 2,13. Quem crê em mim se tornará uma fonte de vida. Então, olha só, e você tem João 19,36, que está relacionado com números 9 e 12, nenhum dos seus ossos será quebrado. E nem colocou Isaías 53 aí. E vários, não, aqui são só alguns. Aqui essa é a parte 1, essa é a parte 1, nós temos a parte 2. Então veja, esse cuidado de Deus, porque Deus amou o judeu, amou o fariseu, amou o publicano, amou a mim e a você, Ele não quis deixar a dúvida. Então Ele seguiu o roteiro direitinho. As pistas que estavam no Antigo Testamento acharam-se o cumprimento em Cristo, nada ficou fora, né? Os ossos não foram quebrados na cruz, não foi uma coincidência, não, Jesus morreria antes do tempo previsto, não precisava de asfixia do quebrar os ossos do joelho, né? Então, tudo isso se cumpriu milimetricamente falando de como estava escrito, mas Ele veio para os que eram seus. E o pastor citou vários textos de João, mas a gente vê que todo o Novo Testamento, né, Pedro, Paulo, Mateus, também vão reforçar essa questão, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, né, enfatizando ali a questão da vida, a morte e ressurreição de Jesus. Então, todos os evangelhos ou os autores, né, os escritores do Novo Testamento, reforçando essa questão da profecia do Antigo Testamento. A grande questão não é só a informação tem que se transformar em conhecimento, conhecimento em convicção e convicção em mudança de mente. Se não acontecer esse ciclo, toda a informação pode colocar aqui Velho Testamento, pode linkar, pode fazer os maiores links, que se não houver na mente o conhecimento, a convicção, para que o Espírito Santo mude a nossa mente, não acontece nada. Eles tinham todas essas informações. E é interessante que os discípulos, os apóstolos que conviveram com Cristo,
Nem eles entenderam. Não. E eles tinham uma aulazinha depois, um reforço. Acabava, Jesus chamava, vocês entenderam? Tirava nota baixa, né? Vocês entenderam? Como é que foi? Eles eu sei, mas vocês estão entendendo? Quem eu sou? Está claro para vocês? Mesmo assim, eles só vieram ter uma ideia depois que Cristo morreu e com o selo do Espírito Santo. Então veja, e nós, que já estamos vivendo os dias da ressurreição há 2000 anos, será que nós temos essa convicção dessa necessidade de acompanhar as Escrituras Antigo e Novo Testamentos, encontrando Cristo como Messias? E ainda assim, mesmo com todos esses textos, há algumas as pessoas, né, alguns argumentam que foi por acaso, são coincidências que aconteceram, né? E a gente vê que mais de centenas de profecias foram cumpridas, mas ainda há questionamentos de que pode ter acontecido tudo isso por acaso, né? Então até a lição cita uma historinha aqui, né, de qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer diante de tantas evidências. E nos deixa claro de que não há dúvida em relação ao nascimento, a vida e a morte de Jesus serem preditas no Antigo Testamento. Há mais alguns textos que são citados aqui, e eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho dessa questão, já que ainda algumas pessoas questionam e ficam em dúvida da veracidade do Messias. A lição aqui também, ela tem um objetivo, né, que é produzir convicção nessa geração que não viu, não esteve com Jesus, não tocou, não sentiu o Mestre. João estava velhinho escrevendo por uma geração que viria, ou que estava naquele momento, mas que não tinha passado por essa experiência, né? Então, por isso que ele coloca muitas coisas assim, como indícios claros para que eles pudessem ver. Por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já estava predito. Já estava predito, e até o animal que ele iria montar, o jumentinho. Então, essas coisas todas iam fortalecendo a ideia para que a pessoa fosse glorificada, para que as pessoas aceitassem essa pessoa que era o Messias, que era o próprio Deus. Até o suborno que foi proposto para Judas já estava predito. Que um dos dele é que iria, que come com ele é que o trairia. Trairia, né? Então eles estavam vivendo a profecia e sem essa percepção. Agora, acreditar que alguns estudiosos, como a lição vai trazer, chegam a dizer que foram centenas de profecias que foram cumpridas, né? Centenas, não sei se chega a esse número, é meio que um processo de um pensamento evolutivo. As coisas surgiram por acaso? É coincidência demais. Muita coisa em cima de um homem, para um livro que foi escrito em mais, com 40 autores diferentes. Em 1600 anos? 1600 então, anos. Veja, um período de tempo muito grande para as coisas baterem certo, assim, se fosse uma vez, tudo bem, duas, mas dezenas, talvez centenas de vezes, tudo se cumprindo, ficou complicado. Agora tem um verso aqui maravilhoso que está lá em Zacarias 13:6. Se porventura alguém lhe perguntar que feridas são essas nas tuas mãos, ele dirá, são as feridas com que fui ferido da casa dos meus amigos. Que verso maravilhoso lá atrás, falando o que Jesus faria. Esse verso ele pode ser aplicado poeticamente para Cristo. Mas o contexto do verso, ele vai trazer numa época em que os profetas seriam perseguidos, o falso profeta não se revelaria, e ele até diria que foi um acidente doméstico. Mas da forma poética, Jesus passou por isso na cruz do Calvário. E foi o maior dos profetas. Exatamente. E você tem um verso forte também em Zacarias 12, que vai dizer, eles verão aquele a quem transpassaram. Até Apocalipse 1:7 já estava predito como seria o desfecho de tudo. Então, realmente, as coisas foram bem claras, bem executadas pelo Pai, bem executadas pelo Filho, estão sendo executadas pelo Filho, estão sendo executadas pelo Espírito Santo. A gente é que tem dificuldade em seguir o roteiro. E ele disse isso para os sacerdotes, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Ou seja, aqueles que traspassaram Jesus estarão vivos para ver. Ao estudar o livro, né, de João, a gente tem cada vez mais essa certeza de que Jesus é o Messias prometido. Mas os líderes religiosos ainda não se convenciam e eram ali os inimigos, né, os maiores inimigos que Jesus tinha. Para encerrarmos, que nós já estamos caminhando, né, para o finalzinho da lição, por que eles perseguiam tanto a Jesus? O que incomodava tanto esses líderes religiosos,
mesmo com todas as evidências, qual era, na realidade, o problema que Jesus colocou na questão da espiritualidade deles? Salomão, ele vai usar muito a expressão no Antigo Testamento, o que se faz debaixo do sol. É como se houvesse um reino do homem aqui debaixo do sol, onde o homem governa, e Salomão foi o maior e mais proeminente de todos os reis, né? Salomão. Então ele diz, o que se faz debaixo do sol? O que se faz debaixo do sol? Jesus já vai usar a expressão, vocês são de baixo. Vocês não conseguem alcançar porque vocês querem compreender as coisas eternas com a mente carnal de vocês. Vocês estão preocupados com a política de vocês, não é? Vocês estão preocupados com a posição de vocês. Eu não vim tomar a posição de vocês porque o meu reino não é desse mundo. Os fariseus viveram o tempo todo em campanha política. Eles andavam o tempo todo nas suas carreatas, na sua, não sei como é que se faz, carreata de camelo, não sei, de cavalo, das suas cavalgadas. Aonde Jesus ia, ele pensava que Jesus estava fazendo um comício. Eles pensavam isso. Olha, ele quer tomar o nosso lugar aqui como representantes de Israel para Roma. A gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai perder. Quando os guardas vão prender, os guardas do templo vão perder Jesus e voltam testemunhando, olha, não tem um homem igual aquele, que não existe, nunca ouvi falar e pronto, a gente vai perder. Então eles lutam contra um Cristo terreno, de baixo. Aí Jesus, não, meu reino não é daqui, vocês não estão me entendendo. Eu não vim rebaixar vocês, eu vim exaltar vocês para um reino eterno. E talvez seja essa a dificuldade que a gente tem de aceitar Cristo, quando Cristo quer que nós nos submetamos à vontade dele. Quando ele faz isso, ele está exaltando a gente ao reino dos céus, porque os valores do reino dos reinos dos céus estão em sua lei. E a gente tem essa dificuldade como os fariseus tiveram também. Aqui mostra claramente que eles eram os maiores conhecedores da letra da lei, mas eles não eram conhecedores da palavra viva que era o próprio Jesus. Esse é o problema. Você pode conhecer a Bíblia, eu conheço gente que conhece a Bíblia e não acredita num verso da Bíblia. Então não é conhecer a Bíblia, mas conhecer aquele que inspirou a Bíblia, que é o próprio Jesus. Essa é a questão. Outra coisa, quando Jesus ia sendo revelado gradativamente, ia também ao mesmo tempo revelando todos os problemas do sistema. Todos os problemas, tudo aquilo que havia se infiltrado na religião daquela época. Então, Jesus, quanto maior a revelação de Jesus, maior a revelação no entorno de Jesus com a luz que ele traz, mostrando erros e assim por diante. Isso irritava mais ainda, isso irritava, despertava e aí mais vinha ainda a oposição. E o verso 30 do capítulo 8 diz que houve conversões. Sim, aceitação. Exatamente. Então, graças a Deus, né? O mais difícil que foi o processo, a palavra não volta vazia. Alguns se converteram. A gente sabe de alguns líderes farisaicos, José de Arimateia, Nicodemos e outros, mas muitos se converteram ali. Talvez a grande maioria não aceitou, mas a palavra não volta vazia. A gente precisa enaltecer a palavra e o projeto que Deus tem. Amém. Teríamos mais coisas para falar ainda sobre o assunto. Fica o convite para os nossos amigos que nos acompanham estudarem mais, se aprofundarem mais no estudo das Escrituras, né? Eu vou pedir para que o pastor Osmar faça oração para encerrarmos, por favor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado para que a gente não se perca num caminho de várias tradições. O Senhor deixou a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que é a sua palavra. E quando o Senhor esteve aqui, Jesus Cristo, homem e Deus, o Senhor seguiu esse roteiro. Que a gente aprenda a seguir esse roteiro, que a gente aprenda a confiar em sua palavra e fazer a sua vontade. Seja conosco, nos fortalecendo nesse processo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Osmar, por sua presença. Obrigado, professora Marildo. Prazer tê-los aqui. Obrigado também você que nos acompanhou mais desse estudo. Que na próxima semana você possa estar aqui conosco, nos acompanhando também e compartilhando o nosso vídeo. Até logo!